A proposta desse pequeno vídeo é uma pequena reflexão a respeito dos possíveis desdobramentos estéticos de uma determinada concepção da história e, como consequência dessa perspectiva, a possibilidade de se pensar o romance como uma forma literária capaz de contemplar o exercício da história como escrita, né? E eu parto de duas ideias que estão presentes no livro A Ideologia Alemã, de Marx e de Engels, né? A primeira dessas ideias, ela diz respeito a uma tentativa que os escritores fazem de resgatar a constituição corporal dos indivíduos e as relações sociais que são desdobradas a partir dessa referência como um elemento muito importante do ponto de vista de constituição, de um certo olhar a respeito da história, de uma certa via de análise da história, né? E um outro elemento que também está presente nessa obra tem a ver com uma perspectiva que se coloca como uma terceira via entre duas alternativas também de discursos históricos, né? A primeira delas que os autores discutem é tentar evitar uma história que seja um conjunto de fatos sem vida. Isso significa um empirismo propriamente dito. Por outro lado, esses autores eles também tentam evitar aquilo que eles chamam de uma concepção da história constituída a partir de ações e sujeitos que são excessivamente abstratos e, portanto, seriam muito distantes, digamos, de uma realidade efetiva das condições históricas de vida. Esse outro viés é o que eles chamam de idealismo, né? E quando eu menciono para vocês a primeira referência dita por esses autores, ou seja, a partir da constituição física dos indivíduos, é interessante que esses mesmos autores mostram a sua impossibilidade de fazer uma história que dê conta desse problema e, ao mesmo tempo, das condições naturais em que as pessoas estão num determinado momento da história, né? E no momento em que eles colocam esse limite para o próprio projeto de investigação que eles ofereciam, é muito interessante porque se trata de uma grande questão, né? Acho que os grandes pensadores eles nos deixam como legado grandes indagações a respeito daquilo que eles pretendiam, né? E essa questão ela é imensa na medida em que ela não é apenas respondida por um ou outro sujeito, mas é o tipo de questão que se desdobra ao longo das gerações no decorrer do tempo, né? Ao mesmo tempo, é um tipo de questão que também tem uma amplitude, uma envergadura muito considerável, na medida em que é uma pergunta que leva para muito além de um determinado segmento do campo da ciência, né? Ou seja, ainda que eles tenham feito essa indagação como historiadores, coloquemos nesses termos, falar na constituição física dos indivíduos e falar nas relações que eles estabelecem entre si e, ao mesmo tempo, na maneira como eles atuam na natureza e transformam a natureza e são transformados também
nesse processo de produção da vida, nós estamos falando de um tipo de questionamento que vai muito além da história, que permite a gente pensar na articulação entre outras variações da ciência que se desdobram para outros campos de conhecimento, inclusive da história natural propriamente dita, né? E a partir dessas duas referências que eu coloco, é que me parece que o romance Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves, ele é um exemplo muito interessante de como é que essa perspectiva histórica sugerida por Marx e Engels, ela pode ser muito profícua e rica no que diz respeito a imaginar a história como produção da vida e, nesse sentido mais amplo, como produção estética e como produção de uma certa forma estética, ou seja, de uma literatura, né? Por que eu digo isso daí? Porque um dos elementos muito importantes que fazem parte da estrutura literária dessa obra escrita por Ana Maria Gonçalves tem a ver com o fato de que ela é muito rica em termos da quantidade de informações a respeito das condições de vida de um determinado momento da história da sociedade brasileira e que ela usa para compor a história da formação da personagem principal desse romance, a Kende, né? E na medida em que essa personagem vai narrando a própria vida, e isso significa também a narrativa das experiências que constituem o seu corpo e dos meios de vida que ela se valeu para produzir a própria existência, né? Nós ficamos diante de uma obra muito interessante como possibilidade de resgate no plano da representação literária das condições de vida de uma série de personagens que, na imensa maioria das vezes, não deixaram vestígios históricos, narrativos de sua passagem pelo território brasileiro, né? Personagens que tiveram uma vida concreta, foram viventes num determinado momento da história deste território e deste país, mas em função das estruturas sociais do momento e de um determinado jeito de configuração das relações sociais, não tiveram a oportunidade de deixar relatos a respeito de sua passagem por este mundo, né? E um outro elemento que é muito interessante, além desse resgate, é que a escritora Ana Maria Gonçalves, ela permite pensar uma possibilidade de narrativa a respeito das emoções constitutivas dos corpos dessas pessoas que fizeram parte da história do Brasil num recorte temporal escolhido pela autora, né? E ao pensar nessa perspectiva das emoções, nós chegamos a tocar um dos elementos que serve como uma possibilidade de investigação científica e ao mesmo tempo literária de uma das premissas das quais partiam Marx e Engels na elaboração de uma certa feitura de um olhar a respeito da história, de uma análise histórica, né? Ou seja, se eles partem da constituição física dos indivíduos como algo que dá concretude à ação histórica das pessoas que tentavam produzir a sua própria vida,
a maneira como se constitui emocionalmente esses corpos é alguma coisa muito importante, como parte de uma análise a respeito da história e de uma tentativa de se resgatar, que é uma reconstrução também, né, de vozes e de corpos que são silenciados, né? Nesse sentido, a Ana Maria Gonçalves nos oferece um relato muito tocante do ponto de vista emocional e que muitas vezes não existe nos textos históricos propriamente dito, né? Nos textos de análise histórica, né? A Ana Maria Gonçalves nos permite resgatar uma aproximação de experiências emocionais que são fundamentais para a compreensão da constituição histórica do corpo negro na sociedade brasileira, né? E se trata de uma constituição e de uma reconstrução muito importante na medida em que o corpo negro, colocado na condição de escravidão ao longo de vários séculos, ele foi formado a partir das experiências que são bem diversas daquelas que constituem o corpo dos brancos propriamente ditos, né? É nesse sentido que me parece que um romance de cor de Ana Maria Gonçalves é um exemplo muito interessante das possibilidades de se usar a forma romanesca como uma aproximação da história, como uma outra forma, além da análise propriamente dita, de um resgate, de uma apreensão e da construção de uma representação literária de experiências que são muito importantes para a compreensão da sociedade brasileira e, portanto, de quem nós somos, né? Fica este pequeno vídeo também como um convite à leitura desse imenso romance que Ana Maria Gonçalves escreveu e que está à nossa disposição para uma releitura do Brasil e de quem nós somos. Obrigado, até a próxima.